Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos continuar a leitura em Neemias. Nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9. Mas antes, nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, né? Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para ler o Teu livro sagrado, Senhor. Peço ao Senhor que antes de qualquer coisa, Senhor, antes de começarmos a leitura, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, e fique conosco, nos ajude. Dê, Pai, sabedoria a nós, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Pai, usa a minha boca para falar, Senhor. Que não saia nada da minha boca sem que o Senhor permita, Senhor. Olhe por mim, Pai, me ajuda, para que eu entenda cada palavra que o Senhor escreveu aqui, Senhor. Me dê entendimento e sabedoria, Senhor. Eu preciso tanto do Senhor, preciso da Tua misericórdia, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Antes de começar a leitura, como todos já sabem, mas eu vou repetir pelas pessoas que estão entrando, vendo agora, já está gravado desde Gênesis. A Bíblia está desde Gênesis até agora, tá? Todos estão gravados bonitinho. É só vocês procurarem aí no canal, vocês vão achar. E aí acompanhem desde o começo, né? É muito importante. E mesmo que nós não estamos vivendo mais sobre a lei. Por quê? Porque a parte da lei que era de sacrifício dos animais para expiar os pecados, o Senhor Jesus, ele veio e ele cumpriu para nós. Então não tem mais necessidade de matar os animais para expiação dos pecados, porque o Senhor Jesus, ele já cumpriu. E ele mesmo falou em Mateus, no capítulo 5, 17, ele falou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu. Ele morreu na cruz, sofreu para levar os nossos pecados, né? Então, como ele mesmo profetizou que o templo onde os hebreus, os israelitas, os judeus, né? Na verdade, os judeus são os que tem muitos deles que continuam achando que o Messias que veio não era ele. Mas realmente eles estão enganados, porque o Senhor, ele cumpriu o que está escrito aqui, Sagradas Escrituras. Então muitos deles ainda não acreditam. Eles esperam reconstruir o templo que foi destruído nos anos 70, depois de Cristo. E o Senhor já tinha profetizado antes que não iria sobrar pedra sobre pedra. E realmente não sobrou. E o templo eles usavam para fazer expiação dos pecados também, né? Lá era mortos os animais e feita a expiação dos pecados. Então, a partir daquela época, nos anos 70 depois de Cristo, o templo ele foi derrubado. E eles não entendem isso. Muitos deles não entendem que o templo foi derrubado porque não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque o Senhor Jesus ele já fez, ele já cumpriu para nós. Então, muitos deles ainda esperam o terceiro templo para continuar fazendo expiação dos pecados. Mas o que realmente eles vão receber vai ser o anticristo, né? Onde eles vão depois perceber
e eles estão enganados e o Senhor Jesus realmente era o Messias, né? Tão esperado, tão aguardado e tão falado no Antigo Testamento, e eles tinham, né, até a Nova Aliança só existia o Antigo Testamento, então eles conheciam bem o Antigo Testamento. E eles esperavam, né? Todos eles esperavam que viesse o Messias para cumprir todas as profecias. E passou e eles não perceberam. Mas quando eles perceberem que que é o anticristo, que Jesus era o verdadeiro, eles vão se arrepender e Deus vai salvar os israelitas, né? Judeus, tá? Então é isso. Agora nós vamos começar a leitura. Deus nos abençoe, né? Nos dê entendimento para começarmos a ler. Vou só botar os meus óculos porque eu não enxergo nada. Agora sim, agora vai dar para ler. Vamos lá então, amados. É o capítulo 7 de Neemias. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Neemias foi o que foi depois de que todos os israelitas, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Eles viveram lá durante 70 anos, reclusos. E o Neemias ele foi para ajudar a construir, né, a cidade novamente. Aí já foi construído aqui os muros, né? Então, se for ver o vídeo anterior, vocês já vão entender, para quem não viu, né? Vamos continuar. Então, os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas, para governar a cidade de Jerusalém. Eu coloquei 2 homens, o meu irmão Hanani e Hananias, o oficial comandante da fortaleza. Hananias era um homem comandante da fortaleza. Um minuto, vou começar aqui novamente. Então, eu coloquei 2 homens, né? O meu irmão Hanani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus, mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Então, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, né? Em Israel, o dia para eles é diferente do nosso. Eles contam o dia no nascer do sol e até o pôr do sol. É diferente de nós, né? E é de meia-noite até termina meia-noite o nosso dia. O deles não, começa ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. É engraçado que eu me lembro que quando eu era criança, eu morava na roça, né, no interior, e meu pai
ele sempre falava para nós que o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Eu não entendi, assim, né, nada, né? Hoje eu fico pensando por que, né, que ele falava isso, né? Até hoje eu também não entendo, porque ele faleceu e não acabamos que não explicou nada, né? Mas é interessante, né? Porque os judeus, eles... o dia deles é diferente, né? O nosso, né? Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos ler. Então aqui, ó, é o livro, a lista dos que voltaram do cativeiro. Ou seja, é a lista do que voltaram da Babilônia, né? A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registro do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai e Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo notificados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, dos grupos Parós. 2.172 Cefatias, 372 Ará, 652 Paate, 652 Paate Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.618 Elon, 1.254, Zato, 845, Zecai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonicam, 667, Bigvai, 2.067, Adim, 655, Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Hassum, 328. Bessai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188 Anatote, 128 Asmavete, 42 Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621.
Miquimás, 122. Betel e Ai, 123. A outra, Nebo, 52. A outra, Elão, 1254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adide e Ono, 721. Senaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Arim, 1017. Grupos da família de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Gademiel, descendentes de Odavias, 74. Músico do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Assufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Negoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Pesai, Meunim, Nefisim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tama, Nesias e Atifa. Grupos de família dos servidores de Salomão, que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Boquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de família de sacerdotes não puderam encontrar registro para provar de quem eram descendentes. Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai. Vou trocar esse óculos, não estou enxergando direito. Vai passando o tempo e a gente vai ficando com as vistas cada vez pior, né? Meu Deus. Vamos ver se dá para enxergar melhor. Então, é casado com a mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro, como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados. Eles não foram aceitos como sacerdotes. Na época também não tinha como fazer DNA, né? Aí não tinha como provar. Hoje já fazem, né?
eles fazem DNA para saber se são descendentes ou não, né? O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Aqui, gente, é o seguinte, vou falar para vocês, para quem não sabe, o que é o Urim e o Tumim. Então, o que eles falam aqui, né? O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Isso aqui eram umas pedrinhas, né? Que ele falava, o sacerdote, só o sacerdote que poderia falar, de ver. Então, eles falavam com Deus e Deus respondia através dessas pedrinhas aqui, tá? Então é isso que chama, quando eu falar Urim e Tumim, é isso, tá? É isso da antiguidade, né? O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736, mulas, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Aqui é a oferta para a construção do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Oito quilos, né? Para um governador é pouco, né? Mas, vamos lá. 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Tá? Nós terminamos aqui então o 7, já vamos diretamente para o 8. Esdras leu o livro da lei para o povo. O livro da lei é a Bíblia, o Antigo Testamento, e era o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Então, 8, tá, gente? Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxessem o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até ao meio-dia.
e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita, que havia... deixa eu ver aqui. À direita de Esdras estava de pé os seguintes homens: Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras ficou ali no estrado acima do povo. E todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram em seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Elita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Tinha muita lei, né? Tinha 613 leis que eles tinham, né? Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E os que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Aqui é a festa das barracas. No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei, e acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. E eles fazem isso até hoje, né? Tem muitos que montam as barracas dentro das próprias casas, nos seus quintais. Eles montam as barraquinhas dentro de casa ou no próprio quintal e ficam dentro das barracas, fazem as refeições ali dentro. Interessante, né? A cultura deles, né? Mas isso aqui foi porque, para não esquecer o que eles tinham passado, né? Eles viveram no deserto 40 anos vivendo dentro de barracas.
quando foram tirados do Egito, né? Foram salvos do Egito, né? Por Deus. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Antes eles faziam, né, com galho, né, com galhos de árvores. Hoje é barraquinha mesmo, né, como a gente às vezes leva na praia, uma barraca, né. Eu vou tomar água, gente. Começa a ler, dá muita sede. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas, desde o tempo de Josué, filho de Num. Josué, filho de Num, é o que liderou depois de Moisés, né? Ele ficou no lugar de Moisés, para liderar o povo. Esta era a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, que é o que durava a festa das barracas, né? E no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Aqui o povo confessa os seus pecados. E nós terminamos o 8 e vamos para o 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Querani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre, que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí vamos para a oração de confissão. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só Tu és Senhor. Tu fizestes os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram.
Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão, no caso, né? Escolheste Abrão e o tiraste de Ur da Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão, viste que ele era fiel a ti, e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus, dos amorreus e a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Sofreram no Egito, quando Deus livrou, eles viram a maravilha que Deus fez, né? Abriu o mar para eles passarem, fez tanta coisa bonita, mas mesmo assim, muitos erraram, né? Como nós também, né? Nós também erramos muito, né? Só pela misericórdia mesmo de Deus. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizestes milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste como uma nuvem durante o dia, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo, e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhe disseste que santificassem o sábado, e lhes deste as tuas leis, por meio do teu servo Moisés. Tu lhe deste pão do céu. Pão do céu é o maná. E no deserto, Deus fazia cair do céu o maná para que eles comessem, né? Quando estavam com fome, e a água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havias jurado dar a eles. Você vê como o Antigo Testamento, ele fala de Jesus do começo ao fim. Aqui, ó, vocês observarem, então, o maná que veio do céu é o pão, que é Jesus, né? Jesus falou, eu sou o pão da vida. Então, ele é o pão e a água viva, que é o Senhor Jesus também. Ele falou que quem bebesse daquela água nunca mais teria sede, né? Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. É isso que acabamos de falar agora há pouco, né? Acabei de falar, na verdade, né? Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havias feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso, e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito.
ó Deus, como eles te insultaram. Misericórdia, né? Graças a Deus que eu hoje não adoro mais nenhum ídolo. Eu fazia isso, né, também. Eu fui ensinada assim. Fui ensinada pelos ensinamentos como se fosse o mesmo povo do Egito, da Babilônia, né? Foi esses ensinamentos que nós tivemos. Mas hoje, graças a Deus, que o Senhor abriu o meu entendimento, a minha visão que era fechada. Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tanto mostrava o caminho que de dia as nuvens faziam sombra para eles, né, também. E de noite, além de iluminar o caminho para eles andarem, ainda aquecia, né? Porque no deserto, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Aí o povo sofria, né? Tu lhe deste o teu bom espírito para lhe ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhe deste água para matar a sede, durante 40 anos no deserto. Tu o sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragavam e os seus pés não ficavam inchados. Olha quanta coisa linda que o Senhor fez, né? Quanta proteção. Tu lhe deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhe deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali, e era um povo pagão, né? Era um povo que eles eram terríveis. Então Deus tirou eles da terra que o Senhor, porque nada é nosso, né? Tudo é do Senhor, né? Então Ele põe a gente para morar onde Ele quer, não onde nós queremos, né? Tu derrotaste o povo que morava ali, deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhe deste, mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Era sempre assim, né? Para ver que eles não poderiam cumprir a lei. Não conseguiam. Se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos todos perdidos. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti.
o teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro, e tu respondeste lá dos céus, na tua grande misericórdia, e tu lhe enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. Era assim mesmo, né? É o que a gente vem lendo desde o início da Bíblia, né? Era bem assim. E outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que o salvasses, tu ouviste no céu e vez após vez tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. É assim, se não for o nosso Deus, nós estamos todos ferrados, né? Só o Senhor ter misericórdia da nossa vida e nos ajudar, nos proteger e nos dar entendimento, né? Para que quando observar que vamos pecar, não pecar. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Eles pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência pelo teu espírito, por meio dos profetas. Falaste contra eles. Deus avisava, né? Hoje nós falamos com o Senhor porque nós temos o Espírito Santo que o Senhor nos deu. Mas antes, o Senhor falava com eles através dos profetas, mas eles mandavam matar os profetas, né? E quando o Senhor Jesus nasceu, eles também mandaram matar, né? Eles também, os chefes das leis, os sacerdotes. Apesar que Jesus veio mesmo para morrer, né? Para levar os nossos pecados. Ia ressuscitar o terceiro dia e pisar a cabeça da serpente, né? Como foi prometido desde o comecinho, desde Gênesis. E logo depois também os seus apóstolos, né? Foram mortos de uma forma tão trágica, né? Terrível, terrível. Como que os seus apóstolos morreram, né? Alguns, né? Foi muito triste, viu? Mas o teu povo ficou surdo. Então Deus falou por meio dos profetas. Falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande. Olha, é muito grande. Porque se o Senhor não tem misericórdia da gente, como que a gente vai se arrepender? Como que a gente vai saber que pecou se o Senhor não nos avisar, né? Só Deus para nos dar entendimento e sabedoria. Tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso.
tu guardas fielmente as promessas da aliança. O Senhor sempre cumpriu as promessas. O problema é que é o povo que não cumpre, né? Deus fez a aliança, não foi cumprido por muitos, né? Na nova aliança também, que o Senhor Jesus veio, fez a nova aliança com o povo, mas a gente não pode nem falar de Jesus, porque as pessoas falam que a gente tá louco e não querem ouvir, né, a palavra do Senhor. É como no Antigo Testamento, quando os profetas iam falar, né, explicar o que Deus mandava, eles não queriam ouvir e mandavam matar os profetas, né? E hoje, quando nós vamos pregar o evangelho aqui no Brasil, muitos não querem ouvir de jeito nenhum. Não querem saber, fala que religião não querem que fale de religião, nem de política, nem de um monte de coisa, né? Mas falar de nosso Senhor Jesus Cristo não é falar de religião. Eu não sou religiosa. Eu era religiosa antes, mas depois que o Senhor Jesus me chamou, abriu os meus olhos, meu entendimento, eu não sou mais religiosa. Eu falo do Senhor Jesus, eu falo o que Ele veio fazer. Se alguém quiser saber, eu falo. Deixar que eu falo, eu falo. Do Senhor Jesus, o que Ele fez na minha vida. Mas muita gente não quer ouvir, de jeito nenhum. E tem países fechados para o Evangelho. Eles matam as pessoas que são cristãos, são mortos. E não aceitam, né? Então é bem triste, né? Desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo. Todos nós temos sofrido. Muitos sofriam porque erravam, mas como quando Deus manda a chuva não manda só para os bons, todos pagavam, né? Então é assim. Sofriam todo mundo, os bons e os maus. Lembra das nossas aflições? Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel. Mesmo quando temos pecado, os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos com a tua bênção. Hoje também, né? Hoje nós vivemos assim, um exemplo, como se fôssemos os israelitas, né? Os judeus. Uns aceitavam e cumpriam o que Deus pedia. E obedecia, né? E outros não. Como hoje também. Muitos aceitam e obedecem ao Senhor Jesus, né? Conhece a palavra, lei, conhece e obedece ao Senhor Jesus. Mas muitos não querem e nem confiam na Bíblia. Nem acham que não foi escrito por mãos de homens. E foi, realmente. Só que inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui tem tudo para nós. Aprender e viver conforme manda a palavra de Deus. Aí a gente vai viver até o Senhor nos buscar e nos levar para a vida eterna, porque Ele vai voltar. O Senhor Jesus falou que vai voltar, Ele vai voltar. Nós estamos aguardando. Todos aguardaram, né? Há mais de 2000 anos, muitos ficaram aguardando. Jesus não voltou, mas eles foram se encontrar com o Senhor. E nós estamos aqui também aguardando. Se o Senhor Jesus não voltar agora, nós vamos morrer e vamos se encontrar com o Senhor. Nosso corpo vai ficar lá na terra, o nosso espírito vai subir e vai ficar com o Senhor, aguardando o dia da sua vinda. Mas Ele vai voltar. Isso pode ter certeza. Ele falou, Ele vai cumprir. Tomara que seja agora, né?
para subir e viver com nosso Senhor Jesus, nossa proteção. Reis governaram o teu povo, que estavam vivendo na terra grande e boa, e lhes deste, mas eles não te adoraram, né? Muitos reis conheciam a palavra de Deus e resolviam adorar os deuses falsos, né? Os deuses feitos de pedra, de pau, de madeira, de gesso, de ouro. Eles adoravam tudo para desobedecer a Deus. E tem até hoje, continua, né? É uma continuação. Mudou a roupagem, né, dos ídolos, porque muita gente, se você for falar o nome de um ídolo daquele lá, um exemplo, você pega um ídolo e põe o nome de um deus desse antigo, as pessoas, não vai querer, por quê? Mas acha que é diferente, mas não é. É a mesma coisa. É ídolo igual. Então, os reis fizeram isso, né? Eles obedeceram e fizeram ídolos para poder adorar. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste. Esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Terminamos o capítulo 9. Realmente, o que a gente passa hoje, isso aqui, né? É o que eu vejo. Os nossos governantes, eu não vou citar nomes, nada, mas muita gente sabe, né? Que quando foi tomar posse do seu governo, houve lá uma comemoração com ídolos, né? Coisas que Deus abomina. Então, Deus abomina a idolatria. E foi feito e foi passado para muita gente ver a idolatria que foi feito lá dentro, né? É terrível. E aí eles fazem isso e o povo sofre. E aqui, ó, nessa época, quantos anos atrás, né? Mais de 3.000 e tantos anos atrás, era igualzinho, ó. Eles pegavam tudo do povo. Eles plantavam, eles pegavam tudo, os mantimentos, as coisas, e deixavam o povo sem nada, pobres, como até hoje, né? Hoje nós também vivemos desse jeito, né? Eles vivem do bom e do melhor, com jatinhos e tudo, e nós ficamos com o mínimo dos mínimos, porque muita gente passa fome, passa por dificuldades, nós sabemos disso, e nós, os pobres, que ajudamos o outro, porque deles mesmos não tem ajuda. Muito pelo contrário, eles fazem tirar, né? Mas nós vamos seguir em frente, como sempre. Vamos deixar o ensinamento para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e assim por diante, para que o povo saiba como que foi viver desde o início até agora ou até mais para frente, porque nós não sabemos quando o Senhor vem. Agradeço ao Senhor por essa leitura. Senhor, muito obrigado. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Muito obrigado. E peço ao Senhor que abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.